verso 24. Eu quero caminhar aqui em alguns assuntos até chegar ao nosso ponto principal. Há 10 anos atrás, Deus me deu uma casa. Acho que eu não contei meu testemunho aqui. 10 anos atrás, Deus me deu uma casa. Eu gastei R$100 para fazer uma casa de 120 metros quadrados. Pastor, como? Pensa no milagre. Os irmãos da igreja reuniram, eles decidiram. Eu tinha um lote, vamos te dar. Gastei R$100, me deram uma casa, construíram uma casa. Só que a minha esposa nós só tínhamos um filho, só nós 3 e tal. Uma casa pequena, 2 quartos e tal. E aí a família cresceu. Eu tive que alugar uma outra casa, porque cresceu. Hoje tem que ter o escritório, tem que guardar material, as coisas e tal. E recentemente Deus me deu um outro lote e eu vou construir uma nova casa. Cada DVD que você comprar é um pedaço dessa casa que você está me ajudando a construir. Você vai estar investindo na minha família. Me abençoe e seja abençoado. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras, as minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí o que aconteceu? Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Agora, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre ou não as pratica, compará-lo-ei, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, insensato. Jesus é gentleman, né, gente? Olha que bonito. Insensato. Lá no Goiás seria gonorante. O homem insensato. Ele edificou a sua casa na areia. Caiu a chuva, sopraram os ventos, correram os rios, combateram contra aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Aconteceu que Jesus, concluindo esse discurso, a multidão se admirava da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém. Alguém pode me arrumar uma água aí, por favor? Água. Um dia eu estava pregando na Bahia, trouxeram água, eu senti que estava com gosto diferente, falei, nossa, até eu me ligar que era água de coco. E eu murmurando. Mateus 7:24. O maior mestre da história chama-se Jesus, o maior pregador de todos os tempos. Olha para mim. Gente, se ouvir uma boa mensagem já é maravilhoso. Pastor, imagina ouvir Jesus pregar. Devia ser fantástico. O texto diz aqui que quando ele terminou, estavam admirados, porque ele ensinava diferente dos mestres da sua época. Jesus tinha simplicidade nos seus temas. Quando Jesus queria falar de ansiedade, tanto a psicologia, a psiquiatria estão estudando, existem compêndios e compêndios falando sobre o assunto. Como é que Jesus falava de ansiedade? Ele falava assim, gente, olha os passarinhos, está comendo? Vocês vão comer também, amém, pronto. Simples assim, não tinha muito embaraço. Ele conseguia converter verdades do coração de Deus ao coração dos homens de maneira prática, simples, com autoridade fantástica. E uma das coisas, pastor Felipe, era a didática de Jesus. Está aqui a didática dele, contando histórias. Jesus, às vezes, ele respondia pergunta com outra pergunta, ou ele contava uma história. E aqui Jesus acabou de terminar uma mensagem. Se você ler, tem um livro do John Stott sobre o Sermão da Montanha. Começa em Mateus capítulo 5, Mateus 6, aqui Mateus 7. Jesus está encerrando o sermão mais conhecido dele. Jesus começa falando sobre o caráter do cristão, sobre a influência do cristão no mundo. Isso é a divisão lá do John Stott, ele vai dividindo o Sermão da Montanha. Jesus fala sobre relacionamento interpessoal, relacionamento conjugal, ele fala sobre ansiedade, ele fala de coisas do dia a dia. Quando ele termina a mensagem, ele conta essa história, a parábola da casa da rocha e da areia. Eu vou traduzir para você entender o que Jesus quis dizer. Ele diz, gente, tem 2 grupos de pessoas aqui. Acabaram de ouvir minha mensagem. Só que antes de vocês ir embora, deixa eu dar um conselho. Conta uma historinha aqui, vê se vocês entendem. Olha Jesus. Acabei de pregar a mensagem, Jesus falando aqui. E eu vou dar um conselho. Tem 2 grupos. Um que vai sair ali, ó, ali. Abre aquela porta, sai, desce a escada e vai praticar o que eu falei. Jesus diz, poxa, eu preciso elogiar você. Vou chamar você de sensato, prudente, porque se você sair e praticar o que eu disse, você vai estar edificando a sua casa aonde? Rocha. Aí Jesus diz, mas tem um segundo grupo.
ouviu, também, está aqui, ué, sabe. Inclusive, se mandar essa pessoa pregar o sermão da montanha, prega tudo que eu preguei, só que vai sair ali, ó, quando descer aquela escada ali, ó, não vai colocar em prática. Está construindo a casa, não? Primeira verdade que você precisa saber sobre casamento: o que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. Conhece gente que não vem em encontro de casais? O pastor chama: que é isso, pastor? Eu tenho 30 anos de casado, eu sei tudo. Sabe tudo, mas não faz nada, miserável. Encontro de casais não é para te ensinar a fazer, é para te lembrar o que você parou de fazer. Qual homem normal, de bom senso, pergunta qualquer homem do Brasil: véi, faz uma lista aí, como tratar uma mulher? Ele sabe, ele só não faz, mas ele sabe. Tem um salmo lindo na Bíblia, o Salmo 40, eu acho ele top, aquele da paciência. Ele fala assim, ó: esperei com paciência. Você sabe o salmo? Você só não tem paciência. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Você não tem ansiedade, não? Tem. Você não lança nada. Olha que texto lindo de Salomão. Ele fala de relacionamento. A resposta branda desvia o furor. Não é bonito? Deixa a sua mulher gritar com você. Não tem Salomão, não tem branda, não tem nada, só tem furor. O que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. O próprio Jesus Cristo disse: não sede apenas ouvintes, mas praticantes. Aí ele disse que teve chuva, vento e rios. Chuva vem de cima, o vento vem na parede e o rio no alicerce. Jesus está dizendo: todos os lados da casa foram atacados, todos. Qual das duas casas foram atingidas? Qual das duas? As duas. A diferença da casa que cai com a casa que permanece em pé não está nas circunstâncias, está no alicerce. O alicerce é aceitar Jesus, sim ou não? Não. O alicerce é frequentar uma igreja, sim ou não? Não. O alicerce é falar em línguas estranhas. O alicerce é ofertar. O alicerce é ouvir e praticar. Conheço gente que nunca entrou numa igreja, está casada há 30 anos e está bem. Conheço gente que congrega na igreja há 30 anos e o casamento é uma miséria. Não é o que você sabe. O alicerce está na prática. Ouviu, entendeu o princípio e conseguiu executar. Você está achando que é difícil pregar, gente? Me ajuda. Pregar é fácil mais, pastor. Você decora um texto. Se você for esperto de internet, você entra no YouTube, decora uma mensagem. Acabou, filho. Só repetir. Se a igreja for pentecostal, você engrossa a voz para a mão aqui, ó. Meu Deus, acabou. E o povo vai. Pronto, pregou. Pregar não é difícil, o problema é viver. Porque a distância entre o que você prega e o que você vive revela seu caráter. Jesus acabou de me falar: todo casamento tem confusão, vento, chuva e rio. E ele está falando de circunstâncias externas, fora as confusões que a gente arruma em casa. Se você entrou aqui e falar para mim que seu casamento não tem confusão, levanta a mão que eu vou orar para você ter. Cadê você? Não deixa eu sair daqui com inveja. Tem. Um dia eu fui na casa de um casal com minha esposa e foi almoçar, e aquele homem estava, pensa num gentleman, um carinho que essa mulher, meu. Entrei no carro e minha mulher falou: tá vendo? Falei: eu queria ver agora que nós saímos. Com visita é fácil. Tudo é doce, tudo é lindo, tudo é cheiroso, tudo bonitinho. O problema lá na minha casa é mais a minha esposa. Ela erra muito, eu não. Eu erro uma vez no ano. Já estou naquele nível hard, aquele top. Já pode me chamar de Jesus Júnior. Aquele nível de santidade. Não erra. E a mulher não, estou orando por ela, para Jesus ajudar ela. Que não é fácil, né? Tem dia que você é tão chato que nem você se aguenta.
Tem dia quando você sai do banheiro, nem você quer voltar. E alguém tem que entrar lá, tem que botar uma caveira na porta. Isso é casamento. Cheguei lá na minha casa. Sabe aquele dia que você está chato? Aquele dia que tudo está ruim, que você está... Aí eu chamei a minha esposa e falei, me perdoa. Ela vai te perdoar do quê? Hoje eu estou chato pra caramba. Minha avó fala chato de galoche. Ela disse, você não está chato. Você é chato. E tem mais 3 chatinhos aqui em casa. Aqui, ó. 4. Os muçulmanos têm os xiitas, eu tenho os chatos, ela falou. Gente chata. Billy Graham é o maior evangelista desse século. Ganhou milhões de almas. Ele é pastor da Casa Branca. Ele é conselheiro do Senado Federal americano. Pensa num cara top, respeitadíssimo. Não tem uma marca, uma mancha. Um cara de uma índole irrepreensível. Quando ele completou 50 anos de casado, o repórter foi perguntar para a mulher dele. Falou, senhora é privilegiada, né? Casou com um homem santo, um homem, que é isso? Esse homem é um anjo. Confessa para mim, a senhora nunca pensou em divórcio? A velhinha riu de segurar na barriga. Ela disse, divórcio? De jeito nenhum. Agora assassinato várias vezes. Toda família tem suas crises. Todo casamento passa por suas dificuldades em todas as áreas. Sabe qual a melhor definição de casamento? Só para ficar didático, digam comigo, casamento, união de 2 pecadores. Você tem defeitos? Sim ou não? Seu cônjuge, seus filhos, até o cachorro tem defeito. Pensa quando reúne tudo. É uma reunião de confusão. E para administrar isso, só a graça de Deus. A gente olha para a televisão, olha para outros referenciais, olha para o vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde. Toda família tem suas crises, tem suas confusões, uma proporção maior ou menor. A moça disse para mim, vou largar, pastor, que o amor acabou. Falei, eu já tive 5 carros, nunca joguei nenhum fora, quando a gasolina acaba. Ninguém quer pagar preço. As relações tornaram-se descartáveis. Por isso o brasileiro ama Facebook. Quando você gosta, você dá um like. Quando você não gosta, você dá um dislike. Tchau. Estamos tornando os relacionamentos descartáveis. Por causa das crises, das adversidades. E Jesus está dizendo, não interessa se você está na rocha, se você pratica, se não interessa, vai ter confusão. Sua casa vai cair ou não. Que vai ter vento, vai ter chuva, vai ter crise, vai ter problemas. E hoje eu vou falar de alguns que talvez estejam perturbando ou dinamitando os alicerces de muitas relações e que estão atrapalhando ou destruindo famílias inteiras. Primeiro, ausência de comunicação, falta de diálogo, canais de comunicação fechados. Pastor, o que que promove intimidade no casamento? Sexo, palavras. Um diálogo superficial me revela uma relação superficial. Porque quem ama compartilha os segredos do coração. O vizinho que você não conhece, alguém lá na rua, na fila do banco, como é que é o diálogo? E aí, bom? Bom. Tá quente, né? Vai chover ou não? Sei. (18 horas) de todos os dias, na virada do dia, Deus descia no Éden para falar com Adão e depois também com Eva. A Bíblia diz que antes que uma palavra saia da sua boca, Deus já dizia para quê? Para ouvir o que já sabia. Paciência para criar relação, intimidade. Isso é oração. Isso é falar com Deus. É a palavra, é a comunicação, ou ação de tornar comum ideias. É isso que promove interação, é isso que promove interatividade, é isso que promove comunhão, é isso que promove intimidade. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos,
fez uma pesquisa com 10 casais, levaram para hotéis fazenda os 10 casais, retiraram deles tudo, celular, dinheiro, internet, filho, tirou tudo, sobrou só o casal. Dos 10, 4 se separaram. Pastor, por quê? Eles não se conhecem. São sócios de uma empresa chamada Casamento S.A. Resolve cor de menino, cor de empresa. É por isso que muita gente, quando os filhos vão embora, não consegue sobreviver juntos. A comunicação entre homens e mulheres já é complexa. Pensa a ausência dela. Por que a vida sexual de muitos casais não vai bem? Porque não tem coragem de falar sobre isso. Já já eu vou falar mais sobre isso. A comunicação entre homens e mulheres, ela já é complexa, porque somos diferentes. O homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro. A mulher passou a vida inteira criada com a mãe, com a tia, com a prima, com as amigas. Ela casa, ela acha que o marido dela é o melhor amigo dela, ou a melhor amiga dela. Vai dar ruim. Porque o homem, ele é objetivo, prático. Pá! Mulher não, ela sai dando volta. Uma mulher jamais vai dizer a você: eu quero sexo. Se a sua mulher já falou isso para você, amigo, erguei as mãos para o céu e dai glória a Deus. Quando ela dá uma indiretazinha, entendeu? Uma mulher passa o dia inteiro no salão se arrumando. Ela chega em casa, você mostra para o marido. Ela tirou a sobrancelha com a pinça, uma por uma. Ela se depilou em lugares inimagináveis, que você não tem noção do que é isso. 3 horas sem respirar, mas a cinta está aí. Está pronta. Salto alto, escova depressiva, está pronta. Aí ela vai e mostra para o marido, e ela tem que perguntar, porque o cara não fala nada. Ela era morena, ficou loira, e ele não viu. Aí ela fala assim: amor, que achou? O que ele fala? Bom. Bom. Por isso que mulher se veste por outras mulheres, que quando um encontra com a outra, e fala, e mente uma para a outra, e vai, fala, e fala. Se 3 homens se encontrarem, um fala: pô, rapaz, você tá feio, hein, velho? Barrigudo, careca, ô estranho, você tá esquisito, hein, velho? Tá acabado, põe um apelido do cara. Aí quando sai, eu falo: pô, esse cara é gente boa, né, velho? 3 mulheres se encontram e falam: gente, amigo, nossa, tá magra, tá bonita, que pele linda, e pá. Aí quando sai, fala: você viu, né, que ela engordou? Nossa, tá estranho, tá esquisito. Somos diferentes. A nossa comunicação, por exemplo, comunicação entre homens e mulheres. Comunicação entre homens e mulheres. Eu estava na estrada, eu estava viajando com a minha esposa. Eu vim falar para casais, né, pastor? É casais mesmo, né? Não é culto do... Não, é casais, né? Então tá. Eu estava viajando com a minha esposa, e aí ela falou para mim assim: ali na frente tem um pão de queijo tão gostoso. Respondi igual um boi. Não vou perguntar para as mulheres não, que vai dar ruim. Perguntar para os homens: o que eu fiz? Passei direto, vai. Ela começou a chorar. Isso é insensível. Ela jamais vai lá: para que eu quero comer um pão de... Isso é raro. Só as mulheres que já entenderam o esquema, que não aguenta mais sofrer. Tem gente que não ri de jeito nenhum. Eu não sei se acontece na sua casa. O senhor está bebendo água na hora de dormir, porque todo mundo já deitou. Sua mulher já deitou para dormir, o senhor vai deitar para dormir, que depois que a gente casa é o que a gente faz, é dormir. O cara falou para mim assim: pastor, ora para eu casar, porque eu estou querendo fazer muito sexo. Falei: tem que orar para você mesmo. Sabe de nada, inocente.
Olha como é que é a comunicação. A sua esposa já deitou. O senhor está lá bebendo água, está tudo escuro. Tem tanto silêncio na casa que dá para ouvir você beber água. Sabe aquele barulhinho do copo e tal? Ela não pede água não. Aí o senhor vem e deita. Ajeita. A sua cama fala, bem-vindo em nome de Jesus. Aquela você deita. Sabe aquela ajeitada que você dá no travesseiro? Você dá aquela puxadinha na coberta assim, ou no lençol. Às vezes o ar-condicionado ligado, aquela coisa gostosa. Quando você está quietinha, ela fala. Ela não pede água. Estou numa sede. Esse dia eu estava tão estressado com isso que eu fui olhar lá em casa, no closet, num armário lá assim, tinha uns 4 garrafas, uns 3 copos. Eu fui trazendo água. Quero água. Falei, você quer natural, gelada, misturada, com limão, com giga. O que você quer? Tem tudo aqui, pronto. Pastor, por que somos assim? Porque Deus é um Deus criativo. Não há monotonia. O que é monotonia? Mono é um, tonia tom, um tom só. Pensa na música, tum, 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 tum. Isso é goteira. Deus não é monótono, Deus é criativo. Somos diferentes por quê? Por que somos diferentes? Porque nossas diferenças não nos tornam inimigos, elas nos completam. É isso que traz prazer à relação. E aí você fica assustado, Alice, porque quando você vai olhar no IBGE, qual a primeira causa de divórcio no Brasil? Incompatibilidade de gênio. Se separa por causa das diferenças. Aí o cara casa com outra mulher, vai descobrir que também tem a mesma diferença. Se nossa comunicação é complexa, imagine a ausência dela. Quando as palavras silenciam, a morte começa a falar. Porque o silêncio é uma maneira de se comunicar, mas uma maneira negativa. Aquele silêncio desafiador. Há um trocadilho de palavras nessa frase, escute. Se o silêncio impera no relacionamento, reina a morte. Pastor, por quê? Porque uma relação é alimentada por palavras. Diga comigo assim, tudo que não é alimentado, morre. O homem normalmente é alimentado pelo sexo, pelo próprio alimento físico, por elogios também, mas uma mulher essencialmente é alimentada por palavras. O ouvido é o clitóris emocional da mulher. Antes de tocar em qualquer lugar, é por isso que você vê mulheres lindas com homens feios, né, Wallace? Não é verdade? Não, eu só estou te perguntando, não tem nada a ver. Não é o caso, nada a ver. Ei, irmão, um marketing desse dá certo depois, você não está entendendo, Wallace? É cada elogio. Mas palavras geram vida ou morte. Freud, ele disse que é o pai da psicanálise. Ele disse que a cura para as doenças emocionais se dá pela palavra. Por isso que o psicólogo fala, fala mais, fala. E aí ovacionam e aplaudem Freud. Mas isso é uma ideia de Deus, por isso Deus manda a gente orar. Ele já sabe o que você quer, pois Ele tem paciência de te ouvir. E a oração é um desabafo da alma. Deus é o psicólogo eterno, pode falar. Estou pronto para te ouvir, grita, chora, murmura, e Ele continua te amando. Essa não é uma invenção de Freud, está na Bíblia. Salomão escreveu, palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma, saúde para os ossos. Olha a Bíblia dizendo que uma boa palavra cura até o físico. Um elogio, uma palavra sadia, uma palavra boa, um dia todo de palavras selecionadas e qualificadas vai gerar uma noite extraordinária. Agora não dá para eu tratar minha mulher como plebeia o dia inteiro e à noite querer rainha, de coroa e tudo, alegre, não dá.
Porque para um homem ter uma boa relação, uma mulher ter uma boa relação sexual, ela precisa de motivo. Um homem precisa de lugar. Tem um lugar? É isso aí, valeu. A área do seu relacionamento sobre a qual vocês não falam está morrendo. Relações sexuais acabando, finanças sendo destruídas, criação de filhos, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e os filhos nos colocam um contra o outro. Não sentam para resolver, não sentam para colocar em equidade o peso da balança. Como vamos decidir a respeito disso? Meus pais, passei minha infância inteira vendo os dois gritar, brigar, esbravejar um com o outro. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia. Meu filho tem 14 anos, nunca me viu levantar a voz com a minha esposa. Não é que eu nunca tive vontade, já tive. Aquela vontade leve de dar aquela enforcada. Pegar a cabeça dela e enfiar no vaso e falar, fica aí. Mas o que muda a minha vida não é o que eu sei, é o que eu coloco em prática. O casal estava viajando, tiveram uma briga lá na casa da sogra, os dois. E a viagem de volta era só os dois, uma viagem curta assim, 800 quilômetros. E eles emburraram, não sei se você sabe a etimologia da palavra emburrar, é emburro, é empacar. Não, pior do que emburrar é enfezar, que vem de fezes, enfezar. Seu marido de vez em quando fica enfezado. E os dois vieram. O que eu acho bonito, quando o silêncio chega numa relação, igual de você que é religioso, né? Você que é evangélico ou não, mas é religioso, você que é uma pessoa de caráter, uma pessoa sincera, como a Bíblia diz, tem a mente de Cristo, né? Você está emburrado com o cônjuge, mas só fica pensando coisa boa do outro, lógico. Se o seu cônjuge soubesse tudinho, você já pensou dele? Casamento tinha acabado. Os dois vêm. Aí deu 100, deu 200, deu 300 quilômetros. Aí ele não aguentou. Ele olhou, tinha um pasto cheio de vaca. Tinha pouco, cabrito misturado. Ele começou a rir. Ele falou, mas lá ó, seus parentes? Ela falou, é. Minha sogra e meus cunhados. Quando as palavras silenciam, a morte começa a falar. Sabe o que matou o primeiro casal lá no Éden? O silêncio de Adão. Eva fala com a serpente, Adão está em silêncio. Ela come o fruto, Adão está em. Ela deu para ele o fruto e ele ficou. Quando Deus vai ao Éden, cadê você? Ele estava escondido, em silêncio. Também só mulher para conversar com a cobra falante. Acho que a cobra chegou e falou, amiga. Ela falou, nossa, eu vou desabafar agora. Eu preciso contar para ela o que Adão está fazendo comigo, gente. Se uma cobra aparece para mim e fala Mac Anderson, eu ia ouvir só Mac. Quando ela falasse Anderson, eu estava tão longe. Uma cobra falou comigo. Ela trocou. Por que Eva conversou com a cobra? A serpente ofereceu para Eva o que Adão omitiu. Seu cônjuge está alimentado com palavras? Sexualmente falando, ele está realizado? Sua mulher se sente, depois de uma relação sexual, amada ou usada? A serpente vai oferecer para o seu cônjuge o que o seu cônjuge omitir. No caso aqui do jardim foi o silêncio.
Eclesiastes capítulo 3, Salomão vai falar do tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar.